Fala pessoal, tudo bem? Então chegou a hora da gente começar a falar sobre a terceira semana do desenvolvimento da embriologia. É um momento muito importante, quando começa a diferenciação dos diferentes órgãos e tecidos do nosso corpo. Quer saber como isso acontece? Fica comigo que a gente vai ver tudinho depois da vinheta. Então, no decorrer da terceira semana, vão acontecer eventos muito importantes para o desenvolvimento daquele ser humano em formação. Os principais eventos dessa semana são o aparecimento da linha primitiva, o desenvolvimento da notocorda e a diferenciação das 3 camadas germinativas, que posteriormente vão dar origem aos diferentes órgãos e tecidos. Outra coisa importante dessa terceira semana é que é nessa semana que a menstruação vai falhar pela primeira vez desde a concepção. Essas 3 semanas após a concepção acontecem cerca de 5 semanas após o último ciclo menstrual normal da mulher. E a gente sabe que a falta da menstruação, na maioria das vezes, é o primeiro indício de que a mulher pode estar grávida. Além disso, com 3 semanas já é possível detectar uma gestação normal, através do ultrassom. Então vamos lembrar onde a gente parou no final da segunda semana. A gente tinha um saco embrionário em que 2 cavidades eram separadas por um disco bilaminar de células. As cavidades são a cavidade amniótica e a vesícula umbilical ou saco vitelino. O disco embrionário bilaminar é formado pelo epiblasto, representado aqui em azul, e pelo hipoblasto, em amarelo. Essa representação é a que a gente está acostumado a ver nos vídeos anteriores, mas a partir de agora vamos representar o nosso embrião também dessa forma esquemática aqui, para facilitar a visualização e o entendimento. A gastrulação é o nome do evento que ocorre nessa terceira semana, em que o disco embrionário bilaminar vira um disco embrionário trilaminar, formado pelas famosas camadas ectoderma, mesoderma e endoderma. A gastrulação, ela marca o início da morfogênese, que é o processo do desenvolvimento da forma do corpo humano. Essa fase é tão importante que nesse momento o embrião pode passar a ser chamado de gástrula. E a gastrulação começa com a formação da linha primitiva na superfície do epiblasto. A linha primitiva começa a se formar num momento em que células do epiblasto começam a proliferar e se dirigir para o plano mediano do disco embrionário. Isso vai formar uma elevação do epiblasto no plano mediano em um dos polos do disco embrionário, que passa então a ser identificado como o polo caudal do embrião. Uma das consequências do início da formação da linha primitiva é que agora a gente já pode identificar um eixo no embrião, com uma extremidade caudal, onde começa a se formar a linha primitiva, e uma extremidade cranial, oposta a ela, no sentido para onde a linha primitiva cresce. Além disso, essa face do embrião, do epiblasto, onde a linha primitiva cresce, é a face dorsal do embrião. Então vamos imaginar que as minhas mãos são o epiblasto. O que acontece é que as células do epiblasto começam a proliferar e se dirigir para o plano mediano, se acumulando ali, em uma das extremidades do disco embrionário, que vai ser a extremidade caudal. Então, vai se formando um montinho ali, com as células se acumulando. Mas não é só isso que acontece. Em determinado momento, essas células começam a se acumular nas bordas da linha primitiva, formando uma depressão no meio dela, como se fosse o leito de um rio e as suas margens. Esse estreito é o chamado sulco primitivo. A linha primitiva que começa a se formar no polo caudal do embrião vai crescendo sempre na linha mediana em direção ao polo cefálico.
E o ponto mais cranial da linha primitiva em crescimento é o chamado nó primitivo. É como se fosse um botão redondinho na extremidade da linha primitiva. Mas esse nó primitivo também vai ter uma pequena depressão, que é a fosseta primitiva. Então, nessa visão, a gente fez um corte e aqui em cima estaria a cavidade amniótica, né? E essa aqui é a face dorsal do disco embrionário. A gente está vendo uma representação da formação da linha primitiva aqui na linha mediana, nesse aqui que passa a ser chamado de polo caudal e ela cresce nessa direção, que é o polo cranial do embrião. Aqui a gente tem uma foto daquela mesma estrutura do slide anterior, mostrando a face dorsal do embrião com o início do desenvolvimento da linha primitiva. Essa seria a visão do epiblasto, né, com a cavidade amniótica aqui em cima. Note como aqui a gente já tem o sulco primitivo no centro da linha primitiva, formando como se fosse o leito de um rio. Na face mais cranial da linha primitiva, a gente tem um montinho, que é o nó primitivo. Nessa imagem, a gente vê a representação da continuação do crescimento da linha primitiva, com o sulco primitivo, o nó primitivo e a fosseta primitiva, que nada mais é do que uma continuidade do sulco primitivo, dentro do nó primitivo. É agora que a mágica vai começar a acontecer. Imagine agora minhas mãos como o disco embrionário bilaminar. Aqui em cima eu tenho o epiblasto, que está com a linha primitiva na sua superfície. E aqui embaixo é o hipoblasto, que está em contato com a vesícula umbilical. O que acontece é que as células do epiblasto, que estão formando a linha primitiva, começam a migrar e ocupar um espaço entre o epiblasto e o hipoblasto. Essas células são chamadas de células mesenquimais. Elas formam o mesênquima, que é um tecido de sustentação do embrião. Essas células que ficam entre o epiblasto e o hipoblasto formam o mesoderma embrionário. É isso que a gente está vendo aqui. As células da linha primitiva começam a migrar, ocupando esse espaço em vermelho aqui, que vai formar o mesoderma embrionário. A gente já começa a ver a configuração do disco embrionário em 3 camadas. Nessa imagem, a gente vê ainda melhor esse processo. Olha aqui, as células saindo do epiblasto, da linha primitiva, para formar o mesoderma. Mais que isso, essas células também migram mais fundo. Elas começam a substituir as células do hipoblasto, que estão aqui em amarelo. Então o hipoblasto ele vai deixando de existir. E essas células mesenquimais que migram do epiblasto formam o endoderma embrionário. Por fim, as células que sobram aqui no epiblasto passam a formar o ectoderma embrionário. Então está aqui esse processo, que dá origem então ao disco embrionário trilaminar, formado por ectoderma, mesoderma e endoderma. Você deve ter notado que todas as 3 camadas germinativas foram formadas a partir das células do epiblasto. E é isso mesmo que acontece. Agora a gente vai falar um pouco sobre a formação de outra estrutura muito importante que acontece nessa 3ª semana, a notocorda. A notocorda é tão importante para o desenvolvimento do embrião que na classificação dos animais, aqueles que possuem notocorda durante seu desenvolvimento são colocados em um filo à parte. Os cordados são eles alguns invertebrados aquáticos e todos os vertebrados, que são os peixes, anfíbios, répteis, aves e nós, mamíferos. Então aqui nessa imagem tem bastante coisa para a gente ver. Eu vou pegar essa visão aqui, que é a visão dorsal,
do ectoderma com a linha primitiva e o nó primitivo e vou cortar esse embrião no meio. Say what? Eu vou fazer esse corte passando bem pela linha mediana, no meio da linha primitiva e do nó primitivo. E é isso aqui que a gente vai ver, com o polo caudal aqui e o polo cefálico aqui. A primeira coisa que a gente nota, e a gente vai ver isso com mais detalhes depois, é que aqui no polo cefálico e no polo caudal, o disco embrionário permanece bilaminar, com ectoderma e endoderma colados e sem mesoderma. Essa região aqui, no polo cefálico, é a placa pré-cordal e tem esse nome justamente porque a notocorda vai se desenvolver no mesoderma logo abaixo dela. É nessa região que vai se desenvolver a membrana bucofaríngea, que é onde no futuro vai se formar a cavidade oral. E essa área que permanece bilaminar no polo caudal é onde vai aparecer a membrana cloacal, o local do futuro ânus. Muito bem, então aqui a gente tem a linha primitiva e o final dela marcado pelo nó primitivo e a fosseta primitiva. O processo notocordal é um aglomerado de células do mesoderma que se localizam logo acima do nó primitivo. Esse processo notocordal começa então a desenvolver uma luz, um buraquinho no meio, que tem continuidade com a fosseta primitiva. E é isso que a gente está vendo aqui. Agora, se eu fizer um corte bem aqui, eu vou ter uma outra visão do processo notocordal e do canal notocordal. E é isso que a gente está vendo aqui. Então agora o plano mediano está bem aqui no centro da imagem e eu tenho as células do mesoderma que formaram o processo notocordal bem aqui, com o canal notocordal em seu interior. Note que fora do plano mediano, o mesoderma continua separando o ectoderma do endoderma normalmente. Essa imagem é só para te mostrar que o processo notocordal e o canal notocordal vão se desenvolver desde o nó primitivo, aqui nessa região, até lá na placa pré-cordal, bem cranialmente, ali onde vai se desenvolver a membrana bucofaríngea. Note que a fosseta primitiva ela vai se estendendo para dentro do processo notocordal, formando o canal notocordal. Então o que vai acontecer é que esse assoalho do processo notocordal ele vai se fundir com o endoderma embrionário que está logo abaixo dele. Essas duas camadas, assoalho do processo notocordal mais endoderma subjacente, vão sofrer uma degeneração. E com isso, some o assoalho do processo notocordal. E nessa região da fosseta primitiva, passa a haver uma comunicação entre a cavidade amniótica e a vesícula umbilical. Nessa outra visão, e é muito importante agora você conseguir visualizar o que acontece. Você lembra que esse assoalho do processo notocordal aqui embaixo e o endoderma que está logo abaixo dele se fundiram, né? Então, isso aqui passa a funcionar como se fosse uma camada só, em continuidade com o teto do processo notocordal, correto? Só que o que acontece é que esse assoalho, junto com o endoderma subjacente, vai degenerar. Então você pode notar que o canal notocordal ele vai ficar em contato com a vesícula umbilical. E é isso que a gente vê nessa imagem aqui. Então, só para você visualizar, aqui eu tinha o processo notocordal íntegro, né? Com o canal notocordal aqui no meio. O assoalho do processo notocordal se fundiu ao mesoderma, né? Que estava aqui abaixo e ambos degeneraram. Então, nessa região, me sobrou isso aqui. O que era o teto do processo notocordal em continuidade com o endoderma e o canal notocordal agora aberto. Isso que era o processo notocordal, ou para ser mais exato, o teto
do processo notocordal passa a se chamar placa notocordal, que é essa camada de células achatadas, né, com um sulco. Essas células aqui vão começar, a partir do polo cefálico do embrião, a se proliferar e dobrar, formando um novo tubo de células. É isso que a gente está vendo aqui, ó, a placa notocordal se dobrando e formando um novo tubo. Quando esse processo termina, note que a gente tem esse tubo na linha mediana do embrião, que é a famosa e importantíssima notocorda. O endoderma subjacente, ele se separa da notocorda e volta a ser uma camada contínua. A notocorda, como eu falei, é uma estrutura muito importante para o embrião. Ela vai definir um eixo para o embrião e dar rigidez a ele. Mais do que isso, ela vai fornecer sinais para o desenvolvimento do esqueleto axial e do sistema nervoso central. Além disso, ela vai contribuir na formação dos discos intervertebrais. Aliás, é o início da formação do sistema nervoso central a partir do tubo neural o próximo importante acontecimento dessa terceira semana. Mas isso a gente vai falar no próximo vídeo, a segunda parte do nosso estudo da terceira semana de desenvolvimento. Nele, a gente vai falar sobre o aparecimento do tubo neural, além do começo do desenvolvimento do sistema cardiovascular. Eu vou te esperar no próximo vídeo então, mas enquanto isso, você pode dar seu joinha aqui embaixo e contar para mim o que você achou desse vídeo. Se você ainda não é inscrito no MED Canal, chegou a hora de se inscrever e ficar por dentro de todas as nossas atualizações. Então a gente se vê nos próximos vídeos aqui do canal, combinado? Um grande abraço e até lá!